Suetã, povo Suetã, tudo bem? Meu nome é Yocana Gavião, né? Vocês já devem ter acompanhado algumas falas minhas aí pelo Facebook e os vídeos também, né? E hoje eu vim falar de novo sobre rapé e os usos dele, né? E atualmente eu ando acompanhando algumas situações dentro do neo-xamanismo, né? Que as pessoas chamam de neo-xamanismo, que andam causando bastante conflitos entre os dirigentes, entre os pajés, entre os condutores de medicina tradicional indígena, seja rapé, ayahuasca, cambô e daí por diante. Mas uma das coisas que eu tenho muito observado é que essas situações, a maioria delas acontecem com pessoas que já têm experiência dentro desse meio, né? Confusões acerca do consciente, formas de pensamento, pensamentos intrusivos, e por aí vai, decisões e afins, né? E eu sempre recebo uma coisa bem semelhante, só muda um pouquinho a forma de falar, que é sobre vício de rapé, né? O vício do rapé é uma coisa que eu não acredito que exista. Eu já falei isso muitas vezes e continuo afirmando. Mas eu vejo essa questão de vício como um substituto. Eu sempre pergunto para as pessoas que estão tendo dificuldades nessa convivência com o rapé, quando elas começam a se saturarem de rapé, porque o rapé também satura, dependendo de como você o usa, né? O que elas tentaram substituir com essa sensação do rapé? Qual o vício que elas tentaram substituir? O sentimento que elas tentaram calar? As sensações que elas tentaram abaixar ali, né? Tudo. Qual foi o uso do rapé? Por que foi essa busca, esse caminho? Eu sempre tomei muito cuidado com pessoas que têm algum tipo de vício. Seja ele um vício que teoricamente não é tão agressivo quanto o cigarro, ou a vícios mais complicados, né? Crack, cocaína, daí por diante. Todos esses vícios, eles acontecem porque as pessoas precisam de uma sensação. Elas buscam, dentro daquela sensação, um sentimento. Eu acredito que é um sentimento ilusório, ele não existe. Um sentimento onde ele precisa ser provocado através de uma outra coisa, né? O sentimento, ele não existe. Ele não traz resolução de problemas, ele não apresenta resultados, ele não acalma a consciência, na verdade ele ainda pesa mais. Então, o que você procurava calar quando você optou por usar rapé naquele momento de angústia ou um momento de busca? Eu penso muito que pensamentos intrusivos são pensamentos persistentes que acabam perturbando a consciência de uma forma muito negativa e perigosa, porque ao invés das pessoas buscarem disseminar esse pensamento de uma forma em que ele não exista mais, elas buscam sentido para esse pensamento intrusivo. Alimentar um pensamento intrusivo em busca de um sentimento para poder justificá-lo é a pior forma em que a pessoa pode tentar se livrar dele. Um pensamento intrusivo, ele faz com que você acredite em coisas que não existem, né? Então, o que são os pensamentos intrusivos que as pessoas pensam? Tem dos mais suaves, né? Que é o tipo, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, eu sou burro, eu sou incompetente. A coisa mais perigosa, por exemplo, eu preciso me cortar para me aliviar. Eu só vou me aliviar se eu usar tal tipo de substância, é o que vai passar. Eu vou precisar, gastar tanto para poder alcançar meu objetivo. E isso, os pensamentos intrusivos, eles vêm e voltam, vêm e voltam. A energia do rapé, nesse momento, ela pode ser usada dessa forma negativa. Se a pessoa não souber se controlar, se ela não tiver um autocontrole. O autocontrole é extremamente necessário para decidir e entender o que são pensamentos intrusivos e são pensamentos que são benéficos para a nossa cabeça e para a nossa consciência. Na força do rapé,
né? O rapé ele é uma medicina muito interessante que ele permite a nossa reflexão ali em um estado de consciência levemente elevado. Se as pessoas falarem que o rapé ele leva ao estado de consciência muito alto, né? Muito acima, eu acho um pouco complicado de afirmar isso. Isso pode acontecer quando não se tem um costume, ou determinados tipos de sopros, né? Ou o tipo de rapé e tal. Eu procuro sempre me manter terrena, tranquila, usando a energia a meu favor. Se eu acredito que o rapé ele faz a gente vibrar assim, um palmo da nossa mão, quando nós estamos sem rapé, e um braço, né? Um braço, quando nós estamos sob o efeito do rapé. Então nós podemos usar essa energia sempre a nosso favor. E essa energia usada a nosso favor, ela sempre será benéfica. Ela sempre será vantajosa, né? Então é aí onde entram os pensamentos intrusivos. Quando um feitor de rapé ou um rapezeiro, que são coisas diferentes, um feitor de rapé é quem faz seu próprio rapé, e um rapezeiro é aquele que conhece muito de rapé, mas não sabe fazer ou por algum motivo não faz e tudo, né? Mas quando alguém vai lhe soprar rapé, na palma da mão ela coloca o pó, e ali a gente entende que o rapé é uma fonte de energia neutra. Por mais que ele seja de Cumaru, Tissunu, Murici, aí um adendo. Eu vejo que as pessoas estão vendendo ultimamente Tissunu e pau-pereira. Só que Tissunu é pau-pereira, as duas coisas são a mesma coisa, só muda o nome, né? Então, se vocês forem pesquisar sobre Tissunu e pau-pereira aí no Google, vocês vão descobrir que é a mesma coisa. Enfim, quando um feitor, ali uma pessoa vai soprar rapé na outra, ele tem que ter o mínimo de discernimento para saber que ele vai estar me enviando uma energia. Nós pensamos na energia, intencionamos a energia e sentimos a energia. Eu só posso passar aquilo que eu sinto. Então, se eu quero uma energia de calma, eu tenho que sentir calma. Se eu quero uma energia de tranquilidade, de pensamento, reflexão, de amor e tudo, eu só posso passar o que eu sinto, né? Eu sempre falo para as pessoas: tomem cuidado com quem te sopra rapé, porque ela pode estar sentindo alguma coisa que não seja boa, mas naquele momento às vezes ela não presta atenção, ou ela sabe disso e às vezes faz de propósito. Soprar rapé também é uma transferência de energia. Então imagina que uma pessoa pode ser maldosa, ela pode estar triste, se ela não souber isolar os sentimentos dela e os pensamentos dela, ela vai acabar transferindo a energia para outra. É por isso que nós vemos tantas pessoas aí passando mal, tendo confusões mentais, tendo isso, tendo aquilo. Por quê? Por causa dessa transferência de energia. É nossa responsabilidade, do pajé ou de um rapezeiro, feitor de rapé, o bem-estar do começo até o final da medicina no corpo da pessoa. Cada pajé tem seu jeito de trabalhar. Eu tenho o meu, os pajés do Acre tem, pajé da Amazônia, cada um tem o seu, cada um é único da sua forma, da sua maneira, né? E é nossa responsabilidade garantir esse bem-estar para que a pessoa não saia dali com uma experiência ruim com o rapé, pensamentos ruins. É aonde eu volto nos pensamentos intrusivos. Naquele momento onde a gente vai dar o rapé na pessoa, nós sempre tomamos a nossa dose primeiro. Eu sempre tomo, se eu tiver muitas pessoas para soprar, 10, 15, eu sempre tomo minha dose primeiro, independente de quantas pessoas são, porque eu preciso recarregar minha energia. Como eu posso dar energia se eu não tenho? Então eu preciso me carregar primeiro, me concentrar primeiro, para depois soprar rapé na pessoa. Uma das coisas que eu também sempre me perguntam é se existe uma forma certa e uma forma errada de usar rapé. Existe. Existe a forma certa e existe a forma errada, né? A forma errada, como eu já falei, é substituir os vícios, é calar os sentimentos, silenciar os pensamentos, mascarar as sensações, né? O rapé é uma medicina que, quando soprada um no outro,
ela fica ativa no nosso corpo durante 9 dias. Durante esses 9 dias, todas essas sensações, as emoções, elas estão ali reverberando e passando por todo o corpo. Esses 9 dias, elas significam um ciclo, e esse ciclo ele é bem importante, deve ser respeitado durante esses 9 dias, né? Mas um rapé, que ele é soprado com coripe, né? Um alto sopro, a energia dele é mais curta, é 24 horas. Então, nesses momentos onde a gente faz a auto-aplicação do rapé, nós devemos pensar no que nós gostaríamos, do que nós queremos, respostas. Os espíritos, eles escutam a gente. Os espíritos, eles estão com a gente durante todo o tempo. Estando com a gente, eles entendem nossa linguagem, independente da língua que seja. Um sopro de rapé, antes da gente soprar, antes de eu soprar, ou qualquer outra pessoa, nós conversamos com os espíritos, pedimos intenções, emanamos sentimentos, a gente acredita naquilo que a gente vai passar. É por isso que dá certo, é por isso que as pessoas sentem mais tranquilidade, tudo. Não é só quantidade. Se fosse quantidade, muitas pessoas por aí não conseguiriam seus objetivos com um sopro único. Pouco, não é essa quantidade. A forma correta e a forma errada de usar rapé está justamente aí, nas intenções que a gente coloca, na forma como a gente vê essa medicina. Se eu sei que ela é uma fonte neutra de energia, independente do que ela seja feita, independente da formulação dela, né? Se eu sei que é uma fonte de energia neutra, eu sei que eu posso usar aquela energia para alguma coisa. Eu vou dar a intenção nela. Qual a intenção que você quer? Que tipo de pensamento você está tendo? Você quer diferenciar seus pensamentos? Você quer buscar sentido para os seus sentimentos? Você busca uma razão? Essa é uma forma boa de usar rapé. Mas se você quer fazer com que os espíritos façam o que você gostaria que eles fizessem, se você reza pedindo muito uma coisa, mas você não trabalha por ela, se toda a energia que reverbera no seu corpo, através do rapé, você usa essa energia para o seu bem-estar, mas para o seu bem-estar material, essa é uma forma errada de usar rapé. Rapé não é para a gente só pedir, também é para agradecer, também é para cultuar a ancestralidade, é para a gente conversar com os espíritos e com a gente mesmo. Rapé também é cura de dores, de sensações. Rapé é uma medicina muito interessante, muito sagrada e que tem um uso litúrgico bem específico para cada etnia. Não significa que o meu uso litúrgico vai ser bom para uma outra pessoa, sei lá, né, que não tem uma cabeça parecida ou que tem fragmentos de pensamentos semelhantes como o meu. De outra etnia pode ser mais compatível, mais assertivo para aquela pessoa. Mas todas elas concordam que o respeito quanto à medicina é extremamente importante para que a gente tenha respeito com a gente mesmo. Uma coisa está atrelada à outra, uma coisa ela é ligada à outra. Nós não podemos deixar com que a cabeça e o irracional, que são os sentimentos, nos confundam. Nós precisamos ser imparciais nos nossos pensamentos para a gente conseguir alcançar esses objetivos. E as pessoas estão usando o rapé de uma forma errada, né? Substituindo vícios, substituindo pensamentos, não vai dar certo. A energia do rapé, quando a gente está sob o efeito do rapé, nós temos que entender que essa energia, ela reverbera, são vibrações. Muitas das vezes, os pensamentos intrusivos, eles vêm através de espíritos também. Ele vem através da gente também, das nossas emoções, dos nossos sentimentos e principalmente dos pensamentos. Durante esse processo, a primeira coisa que geralmente aparece é o que mais nos incomoda. A limpeza do rapé, ela serve para isso, para botar essas emoções e essas sensações para fora. E devagar ela vai desprendendo os sentimentos. Sentimentos, nós nos desfazemos deles na força da ayahuasca, do rapé não. Então, se eu acredito que as emoções estão presas no estômago,
as sensações estão presas no estômago. Elas vão sair. A energia para sair do corpo, ela não sai da mesma forma que ela entra. Ela precisa se fluidificar. Então ela se fluidifica nas lágrimas, né, no ranho do nariz, no vômito, no suor. Às vezes se desprende o intestino e também pela urina. Todos esses efeitos no sopro de rapé, né, no sopro através do tipi, que é onde acontece, essas sensações são energias que estão saindo. Então não se preocupe. Deixe seu condutor conduzir você. Ele tem que estar com você durante todo o seu processo, ali até o final, prestando atenção e com muito cuidado, porque ele também recebe a orientação dos espíritos. Ele também entende o que os espíritos querem dizer. E ele passa com muito carinho e também muita suavidade todas as informações que ele precisa passar para você e também no seu tempo certo. Então, não se desespere, não tenha medo. Se você está tendo dificuldade com seu sopro, se você está tendo falta da sensação que você sentia, você não consegue pensar, não consegue meditar, não consegue raciocinar na força, o seu pensamento na força do rapé, ele tem que ser contínuo e contínuo todo sempre. A reza não pode acabar antes do efeito. Quando você acaba seu pensamento e seu raciocínio, você ainda tem que sentir o rapé no seu corpo, toda a energia, a leveza. Não é porque ele não está sendo soprado através de um tipi que ele não tem a sensação dele. Ele tem que fazer o alívio, né? Todo o desprendimento de energia, sim. Mas aí você tem que terminar sua reza, o seu pensamento, o seu raciocínio, o que os espíritos podem falar para você, antes da energia acabar no seu corpo. Então, se isso acontece, da energia acabar no seu corpo, antes de você conseguir terminar sua reza e você se sentir obrigado a sair daquela meditação por falta de sentir a energia, então relate isso para uma pessoa de confiança sua que tem experiência com rapé e peça um sopro de correção. Sopro de correção existe. Um sopro de correção faz muita diferença. E logo após isso, troca o seu curipe. Eu costumo trocar meu curipe de ano em ano. Meu curipe dura 1 ano. Então, isso já é bem diferente dos vídeos do ano passado, né? Que era mais um curipe de bambu. E eu vou sempre trocando, porque eu sei que uma hora o meu corpo vai se adaptar à energia do curipe, à energia que esse curipe me manda. Eu não preciso mudar a quantidade, eu só preciso mudar o curipe. Isso é um truque, é uma técnica que funciona. Não só pela questão energética, que tudo tem um prazo de duração, tudo, mas também porque o nosso corpo também se adapta a essas questões. Então, eu não preciso mudar a quantidade de rapé para que ele continue fazendo efeito. Eu só preciso mudar de curipe. Às vezes o curipe, a angulação dele muda a velocidade do sopro dele, do vento que sai. É simples. Mas antes, o sopro de correção é extremamente necessário para que você entenda o que está acontecendo com você, para que você saiba aonde está errando. Nós podemos sim perder a capacidade do autossopro, né? Do sopro próprio. Isso acontece comumente. Eu não posso dizer que isso nunca aconteceu comigo, porque já aconteceu. E para eu entender onde é que eu estava errando, onde é que eu estava errado, eu também precisei um sopro de correção. Todo mundo precisa. Isso é normal. Porque se nós não precisássemos de auxílio para poder chegar a entender o sagrado e sua espiritualidade, a gente não deveria nem ter nascido. Isso é o que eu penso. Uma das coisas que eu também muito observo é sobre o que as pessoas chamam de estudo do rapé, né? Eu nunca entendi o que isso queria dizer. Eu nunca entendi aonde é que está esse estudo aí. O que as pessoas estudam, os efeitos, os pensamentos, a composição, tudo, beleza. Eu respeito os estudos do rapé desde que eles façam muito sentido. Nós temos a nossa liberdade, né, de podemos tirar nossas próprias conclusões sobre os nossos aprendizados. Isso também faz parte do aprendizado. O que nós não podemos é usar a nossa visão como liberdade
com a nossa liberdade como verdade absoluta, botar aquilo como se fosse a única verdade. O xamanismo da cidade muito prega e muito bate no ego, né? Tudo é ego pra lá, ego pra cá. Mas essas pessoas que ficam o tempo todo combatendo esse ego são exatamente as pessoas que deixam o ego lá na lua. Elas se endeusam por causa disso, né? E elas combatem o ego das pessoas para poderem elevar a delas. Isso é uma coisa que eu acho muito contraditória e hipócrita, porque eu não faço aquilo que eu acho errado. Eu não acredito na frase faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso para mim é muito contraditório. Então os estudos do rapé para mim são extremamente confusos, porque é uma coisa muito única. Eu posso passar minha experiência, eu posso explicar minha visão sobre aquilo. Eu sempre digo do que é feito o meu rapé, eu sempre digo quais são os efeitos que ele darão, e é minha responsabilidade interpretar as possíveis visões ou mirações que as pessoas terão. Na força do rapé, no efeito da sananga, é minha responsabilidade. Eu sou responsável pelo que eu digo e pelo que a pessoa entende, sim, porque um sacerdote, seja ele de qual religião for, ou de qual egrégora ele for, ele é responsável pelas pessoas que ele ajuda, que ele auxilia e que ele interpreta. Se a pessoa entendeu errado, é porque ele não soube interpretar, ou porque ele não estava seguro, ou porque ele teve algum medo, algum lapso, alguma coisa importante aconteceu com ele, para que ele não alcançasse isso. Então é uma coisa que eu tomo bastante cuidado. As pessoas que fazem toda essa apologia ao ego e ao egocentrismo como se fosse uma coisa totalmente errada. Sem o ego, nós não podemos nos conhecer. É o ego que mostra quem somos, é o ego que mostra nossos limites, é o ego que faz a gente se entender. O egocentrismo é o que faz a gente entender uma superioridade que não existe por causa de um conhecimento que nós ainda estamos tendo e também aprendendo. É uma coisa que eu tomaria bastante cuidado. Uma das coisas que eu também muito observo, que as pessoas sempre me perguntam sobre, é os tipos de sopro, né? Existe o sopro do beija-flor, do jabuti, da tartaruga, do macaco, tá? Só que cada feitor, cada rapezeiro, cada pajé que esteja dentro da medicina, ele tem seu próprio sopro. Por exemplo, o meu é o sopro do urutau. E o meu sopro do urutau, ele tem um objetivo de conseguir acalmar a consciência para que a pessoa reflita durante seus próximos 9 dias. Eu entendo que as pessoas precisam sempre de estar em reflexão para poder entender suas questões. Então é isso que eu proponho. Minhas conversas são sempre propondo isso. Através da conversa nós entendemos todos os nossos conflitos. Entendendo nossos conflitos, nós podemos nos equilibrar diante deles. Equilibrando diante dos conflitos, nós entramos em harmonia. É isso que eu acredito. E é assim que eu vejo. Um rapezeiro, ele tem a responsabilidade de garantir o que o rapé dele vai causar na pessoa, né? Cada pessoa, cada ser, ele é único. Eu costumo dizer que nós somos um universo com suas constelações e seus planetas, com suas galáxias e suas composições cósmicas. E cada pessoa é um universo dentro desse universo gigante. Então nós não conseguimos entender todos eles de uma forma completa, mas nós respeitamos e nós conseguimos compreendê-los. Compreendendo, nós conseguimos identificá-los e também interpretá-los, né? O rapé é uma fonte de energia muito interessante para isso, que nos permite entender aonde está essa busca pela harmonia, aonde está o caminho de acesso. Qual é a melhor saída para achar esse caminho de acesso à harmonia? Mas exige muito respeito. Eu já falei isso muitas vezes. Não existe peia de rapé. Se o rapé é feito para tirar a pessoa da peia, quando ele é feito, né, na força da ayahuasca, como que após ele as pessoas vão entrar numa peia? Ele tem limpeza, ele pula esse estágio de peia. Ele passa direto para limpeza.
entendeu? Do mesmo jeito que ele faz na força da ayahuasca. Hoje existem várias composições diferentes de rapé, alguns que eu acho muito interessantes, né? Que eu os vejo assim com um olhar bem desconfiado, porque não conheço, né? Nunca tomei. Alguns são misturas feitas por feitores de cidade. Então essas misturas, para mim, na minha opinião, não tem embasamento. Então prefiro me manter longe. Mas passei a conhecer novos rapés. E agora eu experimentei o rapé de Nissural, que é um rapé com uma mistura muito interessante, que realmente funciona, porque a composição dele é feita de ervas que já são tradicionais. Então o que eu vejo os charlatões por aí fazendo é falando, hoje eu vou fazer rapé de folhas de Nissural. E fico pensando, por que tem tanto medo de explicar do que é feito o rapé? Qual é o motivo de tanto esconder? O motivo das pessoas esconderem seus segredos pela sua medicina é que o mistério, ele é uma gaiola. O mistério, ele é cativante também. Enquanto eu mantenho as pessoas em mistério, eu mantenho elas refém da curiosidade. Mas a partir do momento que eu falo a verdade, que eu explico, elas são livres para elas fazerem o que quiserem. Então, manter em mistério é a melhor saída para eu conseguir vender alguma coisa, né? Então, isso é uma das coisas que eu muito observo, que também me deixa um pouco com o pé atrás e ressabiada. Um bom feitor, ele não precisa esconder o que ele faz, ele explica. Eu tenho amigos feitores que são brancos, que são pessoas da cidade, onde tem muito respeito pela medicina e onde nós acabamos trocando informações. Onde foi que eu adquiri, né, meu rapé de Nissural do meu amigo Julian Schatzman, que é um feitor muito, muito responsável e muito importante também, que leva a sério todas essas questões de medicina. E nós vemos que ultimamente as pessoas, elas tendem a se vangloriar de alguma forma. Elas querem uma elevação, né, galgar uma posição de poder, que eu não entendo a necessidade. Para mim, galgar uma posição de poder significa incompetência. Então, se eu sou uma líder, seja de qual coisa for, as pessoas que têm que decidir me seguir se elas quiserem, eu não preciso obrigar ninguém. Eu observo muito tudo isso. Então, sempre que eu deixo um recado para alguém, a primeira coisa que eu falo é que observe, olhe, pergunte, não tome o rapé de qualquer pessoa, não tome sopro de qualquer pessoa, tome bastante cuidado, tome bastante atento com relação a isso. As pessoas tendem a se levar pelos ouvidos, as pessoas tendem a se levar pelas emoções. Se eu quero que as pessoas raciocinem, eu não vou deixar com que o emocional se sobreponha a todos os pensamentos. Eu preciso que elas sejam imparciais. É a imparcialidade que nos traz a certeza. O emocional é que nos traz esse equilíbrio. Se pergunte sempre, e sempre se pergunte se tudo aquilo que você sentiu, se estiver certo, então se pergunte. Seu pajé, ou seu condutor, o seu dirigente, ele tem a liberdade de poder falar para você o que ele ouviu, o que ele sentiu, o que ele pensou. Às vezes, o espiritual, que é o que eu acredito, que é o que acontece comigo, sempre nos deixam fragmentos de energia. Eles sempre nos trazem respostas através desses fragmentos. Então você também tem o direito de perguntar para ele o que você sentiu, as suas visões. Na minha opinião, na minha experiência, nos meus ensinamentos, é obrigação dele interpretar para você tudo o que você viu durante os 9 dias, o que você sonhou. Se você sentir também que deva compartilhar e conversar. Pagelança é isso.
é a conexão da ancestralidade com o ser humano, é a interpretação dessas visões. A pagelança, ela nos permite entender o nosso mundo, o nosso universo e a nossa espiritualidade através das medicinas indígenas, mas o condutor, ele precisa ser 100% assertivo, ele precisa ser coerente com as falas dele e passar exatamente o que ele acredita. Todos nós erramos na nossa vida. O ser humano, ele é suscetível a erros, mas a pagelança não. Então, sou Eta Oere, espero que vocês tenham mais um pouco de compreensão sobre esse vídeo. Demorei muito para fazer, 1 ano para fazer um vídeo novo, porque eu também queria um tempo para mim, queria também um tempo para pensar e para aprender, e eu estou sempre aqui disponível. Eu vou deixar o contato do Julian e o Facebook dele, né, o link do Facebook dele, para vocês entrarem em contato, do meu amigo Chai Sheng também, que mora no Acre, que também é um feitor muito responsável, que tem um rapé muito bom também, que é uma pessoa também muito responsável, assim como o meu amigo Julian. Eu espero que vocês tenham boas experiências, bons pensamentos. Não deixe os pensamentos intrusivos entrarem na cabeça de vocês. Entenda que os pensamentos intrusivos não fazem sentido. Pensamentos intrusivos não devem ter sentido. A gente deve desmistificá-los, porque eles não existem. Eles só estão aqui para poder confundir a gente e atrapalhar a gente.